Seja muito bem-vindo ao Território Livre. Bom, antes de mais nada, esse aqui é o primeiro vídeo do canal, né, de uma nova geração, vamos dizer assim. Tem vídeos anteriores neste canal que são de quando eu estava no ensino médio e apresentava trabalhos, enfim. Mas vamos lá. Meu nome é Rian, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Direito da UFMG, aqui em Belo Horizonte. E esse vídeo e esse canal é para mostrar um pouco da minha trajetória, do percurso, enfim. E nada melhor do que começar com um vídeo sobre o processo seletivo, né? Porque quem está de fora da UFMG tem um pouco mais de dificuldade de entender como são as dinâmicas, né? E como eu participei do processo seletivo, eu consigo dar algumas dicas, explicar algumas coisas. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que ou eu respondo ou eu faço outro vídeo respondendo as perguntas de vocês. Mas basicamente um pouco sobre mim, né? Eu não vim da UFMG, eu fiz a graduação na UENG, na minha cidade natal, que se chama Ituiutaba. E, enfim, né, me interessei pela UFMG, pela Unesp também, prestei os dois processos seletivos. Passei nos dois, mas acabei optando pela UFMG, inclusive depois, se você também tiver interesse na Unesp, posso fazer um vídeo falando sobre o processo seletivo, que o processo seletivo dos dois são um pouco diferentes, né? Mas, basicamente, aí eu até fiz um roteiro para eu conseguir falar né, tudo direitinho. O processo seletivo normalmente acontece, né, do mestrado da UENG, mestrado e doutorado, no curso de Direito, claro. Acontece de julho a dezembro, né? Normalmente é nesse período, né, o início e o término ali, com o resultado final. E dos últimos 2, 3 anos, ele vem acontecendo sempre de forma totalmente online. Todas as etapas são online, e aí daqui a pouco eu vou entrar nas etapas. Vocês conseguem acessar o edital do processo seletivo no site do PPGD da UFMG também, lá os processos seletivos anteriores, para ver como que era, o tempo, né, de mais ou menos que demora para sair os resultados das etapas, enfim. Inicialmente, né, você pode pedir solicitação de isenção, se você se enquadrar em alguns requisitos que a FUNP, que é a fundação que vai ficar responsável por fazer essa análise socioeconômica. Aí você tem o período específico que você vai lá, manda os documentos que eles pedem, aí eles vão avaliar se você tem direito ou não à solicitação de isenção. Basicamente, e assim, eu sei que durante o processo seletivo de mestrado eu fiquei muito nervoso, ainda mais porque eu não tinha contato com a UFMG, né, para entender as dinâmicas, os orientadores, enfim. Basicamente, o processo seletivo ele tem algumas etapas, que análise do resumo expandido do projeto, né, o próprio projeto de pesquisa, aí você vai ter uma prova oral e a arguição do seu projeto, né, durante a seleção. E aí, adentrando agora para falar um pouco sobre as etapas, a gente tem, né, no processo seletivo, a primeira etapa, que é a análise do resumo expandido, que vai ser basicamente um pedaço ali, né, do seu projeto de pesquisa, em que você vai colocar os objetivos, a justificativa, o porquê se enquadra, como o seu projeto se enquadra dentro dessa linha de pesquisa que você está pretendendo. E aí, basicamente, são até 1000 palavras. Eu lembro que o meu deu, assim, foi 1000 palavras, uma página com o objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa e o porquê que o meu projeto se enquadrava. Assim, é uma coisa muito pequena, acho que 1000 palavras deve dar mal dar uma página, para a banca que for analisar ver já de uma forma mais rápida se o projeto está alinhado com a linha de pesquisa, se ele tem objetivos claros, específicos, para depois fazer a análise do projeto. Em seguida, a gente tem, e aí entre as etapas varia assim de uns 20 dias mais ou menos, né? Mas isso é bem variável. A gente tem a aplicação da prova oral, e eu lembro que quando eu prestei, que foi ano passado, né, em 2024, eu fiquei muito nervoso porque assim, numa prova escrita, a gente vai lá, escreve o que der, enche um pouco de linguiça ali, né? Mas uma prova oral, ela é mais, para mim, é mais complicado de se entender.
E aí, basicamente, nossa, eu falo muito basicamente, né, gente? Funciona assim. Assim que sair o edital, todos os projetos coletivos vão sair 10 tópicos, que são, por exemplo, no meu, que é a crítica marxista da economia política, o direito ao Estado. Vão sair 10 tópicos dentro desse projeto coletivo, que é, por exemplo, crítica ao Estado, ecossocialismo, ontologia do ser social, enfim, vão sair 10 temas e vai sair uma bibliografia também dos principais textos que fazem referência a esses grupos de temas. A prova oral consiste no seguinte: eles vão marcar uma data e aí você, quando entrar, eles vão sortear um dos temas de 1 a 10, né? São no máximo 10 temas. Vão sortear um desses temas para você falar. E aí a dinâmica na hora da prova oral, ela pode variar de acordo com a banca, com o orientador. No meu caso, basicamente, eles me deram 10 minutos para falar sobre esse tema, né, para eles verem o meu domínio, se eu sabia realmente do que eu estava falando, e depois fizeram perguntas, tanto em cima do que eu fiz, tanto em cima do que eu falei, quanto do tema em si, né? E aí, enfim, foi isso. Aí eles fizeram as perguntas e me deram mais 5 minutos para responder. Foi assim, tranquilo. É claro que dos temas, assim, dos 10 temas, tinham alguns mais complexos, outros mais tranquilos, então isso vai ser bem variável. Mas basicamente, então, quando sai o edital, você olha os temas e vai ter que estudar os 10 temas, né? Você pode esquematizar 10 apresentações, ver quais os pontos mais sensíveis daquele tema para você estudar, para na hora da prova estar preparado. E lembrando também que é online essa entrevista. E aí, depois que sai o resultado do resumo, eles publicam alguns dias depois o cronograma com as datas da prova oral. E aí, em seguida, sai o resultado da prova oral. E aí sim, os que passarem, é aí sim que a banca vai analisar os projetos de pesquisa, que tem que ter até 20 páginas, desconsiderando as referências. Assim que sair o resultado da prova oral, né, essa etapa vai de julho a dezembro. Então, assim, tem normalmente uns 15, 20 dias de prazo para eles irem lançando as coisas. Eles vão lançar as datas das arguições e o resultado final, ele vai ser o resultado que vai sair já com a sua nota da arguição e do projeto de pesquisa juntos, né? Não vão ser duas notas separadas, uma nota da arguição e outra do projeto. Vão ser as duas juntas, né? E aí, bom, eles vão ler, vão marcar a entrevista, a arguição, enfim. E, de novo aqui, essa dinâmica durante a prova vai variar um pouco. Então, no meu caso, por exemplo, eles me deram, de novo, acredito que foi uns 10 minutos para eu falar, que era meu projeto. E aí depois a banca, a partir do meu projeto, né, que eles leram, e realmente leram, porque eles fizeram perguntas sobre alguns detalhes ali que não ficaram tão claros. E a partir do que eu falei, a banca fez perguntas, apontou algumas deficiências, como eu estava pensando em lidar com aquilo. Aí depois me deram mais, eu acho que 5 minutos para responder. Algo bem objetivo, assim, né? Com tempo, você fala, eles perguntam, você responde. É isso, bem tranquilo. Essa dinâmica às vezes pode variar, às vezes dependendo da banca ela pode só te fazer pergunta, outras pode só você falar sobre o tema. Enfim, isso é muito variável, mas né? Isso aí, tudo que eu falei basicamente aqui está no edital, né? Quase tudo. O que eu posso falar? O que eu fiz durante o processo seletivo, né? Porque assim, dependendo da linha de pesquisa que você tá, o projeto de pesquisa vai ser estruturado de uma determinada forma, né? Vamos ter uma forma de se escrever, os autores principais, não que eu recomendo. Assim que sair o edital, ou você pode olhar os editais anteriores, você tem acesso a quem são os coordenadores dos projetos coletivos, quem está na linha de pesquisa, e entrar no Lattes, olhar os temas que eles orientam, o que eles escrevem, quais autores eles usam de referência, procurar no YouTube vídeos desses coordenadores do projeto coletivo, porque normalmente a linha de pesquisa ela tem vários professores, e aí cada professor, né, ele pode estar em um projeto coletivo ou 2 projetos coletivos, enfim. Procurar vídeos para ver como funciona,
a temática, se tá alinhado ou não com o que você está pretendendo pesquisar. E aí, o que você pode também fazer além disso, né, olhar o Lattes, ler um outro texto ali para ver se a linha bate com o que você quer pesquisar. Enfim, você pode procurar os textos, os vídeos dos orientadores, das linhas de pesquisa. E uma coisa muito importante que me ajudou bastante é que eu procurei pessoas que estavam na UFMG, eu conhecia um ou dois colegas da graduação, para perguntar como que era, né, essa questão do mestrado, né, como que era a dinâmica, né, dos próprios professores que estavam nessas linhas de pesquisa. E aí também eu entrei em contato com orientandos, né, do meu orientador para perguntar como que é pesquisar, se ele tinha dicas. Perguntei também como funcionava, né, essa questão da prova oral, porque realmente eu estava muito segura com essa prova oral, porque eu não tinha ideia de como seria, né, porque dependendo de como a gente estuda de uma forma diferente. Se forem só perguntas, por exemplo, eu estudaria por tópicos, assim, sobre cada coisinha dentro das linhas temáticas para eu ter uma resposta objetiva. Agora, se fosse para apresentar sobre esse tema, já era uma outra forma, né? Que você tinha que entender o conteúdo, né, de uma forma geral para conseguir falar aquilo e depois, né, dependendo das perguntas, adentrar em tópicos específicos. Então, falar com os outros orientandos, vai na cara e na coragem, porque é isso. Normalmente o pessoal é bem legal. O pessoal da minha linha de pesquisa, né, muito legal. Pergunta, tira dúvida, aí você pode mandar o e-mail, procurar no Instagram, enfim, ou se você for de Belo Horizonte, procurar aqui pessoalmente, né? Tentar, às vezes, ir em algum evento que aconteça, que envolva o grupo de pesquisa, a linha de pesquisa que você está fazendo, porque, assim, no curso de Direito, pelo menos, assim, tem muitos eventos sobre que fazem referência, né, às diversas linhas de pesquisas e projetos coletivos. Então, assim, toda semana tem alguma coisa, né? Então, caso você seja daqui ou você tenha disponibilidade de viajar e recursos financeiros, né, é uma boa também. Ou também os professores daqui, vez ou outra, viajam para outras universidades para apresentar algum tema, algum congresso. Então, são essas oportunidades, né? Conversar também com professores, né, da sua universidade, falando que você tem interesse, se eles podem indicar livros, textos, enfim. Eu acho que isso faz um grande diferencial, né? Ainda mais quando não se é da UFMG em si, né? Porque a gente, como eu já disse, a gente não sabe como é as coisas, as dinâmicas, né, de funcionamento das coisas, não tem contato mesmo com a forma que os professores pesquisam, porque isso vai variar de universidade para universidade. E aí, uma coisa, por exemplo, no projeto, né, isso é importante dizer, no projeto de pesquisa tem que ter algumas coisas, né, algumas básicas, e tem uma que é peculiar desse processo seletivo aqui, né, dos que eu já olhei, que é, por exemplo, tem que ter título, justificativa com revisão de bibliografia, a conexão com o projeto coletivo pretendido, os objetivos do trabalho, a metodologia, o esquema provisório do texto final, que é o sumário, né? Tem o cronograma de execução, durante os 24 meses, como você vai se dividir, né? Tantos meses para leitura, fichamento, apresentação, reuniões com o orientador. E aí, o último tópico é que você tem que explicitar as estratégias de uso de bibliografia em idioma estrangeiro, né? Então, você tem que, necessariamente, no projeto, explicar como você vai utilizar autores, textos em outro idioma e citá-los, né? Porque eu vou usar um texto, por exemplo, no meu caso, eu vou usar um texto o autor que eu pesquiso é o Lukács, né, que é o meu referencial teórico. Ele tem um texto que é Tática e Ética, que não tem em português, e assim, a língua mais próxima que tem é em espanhol, né, o espanhol, inglês, enfim, mas o espanhol. Aí eu expliquei a importância desse texto, utilizei esse, né, no caso também eu ia fazer como eu vou trabalhar com textos traduzidos, né, do Lukács, que é um autor húngaro, né, traduzidos para o português, depois pegar as passagens que eu selecionei, as citações, né, dos textos em português, e olhar no alemão ou em outra tradução para ver se está com o mesmo sentido, né, esse trabalho de tradução, enfim, isso vai variar. E é basicamente isso o que eu queria
fazer nesse primeiro vídeo, né? Falar um pouco. Se você tiver dúvidas, deixa aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. E aí alguns dados, né? Juntando as vagas de mestrado e doutorado, ano passado, né? E todo ano normalmente tem essa mesma média. Tinha mais de 200 vagas entre mestrado e doutorado. Acho que tinha 120, eram 124 vagas de mestrado, divididas nos projetos coletivos, e eu acho que 77 vagas de doutorado, né? Então, assim, tem muita vaga. E outra coisa, eles pedem também para você enviar no ato da inscrição o currículo Lattes, né? E outro ponto, essa coisa que eu falei do resumo, do projeto de pesquisa, é tudo enviado no ato da inscrição. No ato da inscrição você vai mandar todos os documentos, dos documentos pessoais que eles exigem no edital, o projeto de pesquisa, o projeto coletivo, já a indicação da linha de pesquisa e do projeto coletivo que você está pleiteando, tudo no ato da inscrição. Porque isso, em algumas outras universidades, eles vão pedindo conforme as etapas vão acontecendo. Aqui não. E um outro ponto muito legal também, que é um pouco diferente de outros processos seletivos de mestrado e doutorado, é que a questão do idioma, né? Porque no mestrado você tem que ter o domínio de um segundo idioma, né, além do português, e no doutorado você precisa de 2 idiomas diferentes, além do português. E aí no mestrado, você não precisa se preocupar com a questão de comprovar o idioma durante o processo seletivo, porque eles vão dar um prazo de 12 meses para você apresentar o documento de proficiência em um idioma. Então, você pode fazer o processo seletivo tranquilo, depois que passar, agora eu preciso pensar qual idioma eu vou tentar, o que eu preciso fazer, qual prova. Eu sei que a UFMG oferece também, pelo Senex, se eu não me engano, uma prova de proficiência, né? Mas várias universidades oferecem, e a UFMG, né, desde que seja uma certificação de proficiência, né, de uma universidade pública, enfim, tem os requisitos no edital também que você tem que ter para poder ser válido, né? Você não precisa necessariamente fazer a comprovação na própria UFMG, você pode fazer, por exemplo, no IFTM. Eu fiz a minha proficiência em espanhol pela prova do IFTM, e aí eles consideraram como uma comprovação suficiente de domínio de outro idioma. E eu acredito que é isso. O que eu tenho para dizer no final é que, assim, é um processo longo, né? Longo, muitas vezes angustiante, mas que, tendo um pouco de foco, né? E pensar assim, porque quando eu fiz ano passado, eu falei, o não eu já tenho, né? Então eu vou correr atrás da humilhação, brincadeira. O não eu já tenho, então eu vou tentar. Vou ver até onde eu consigo ir. E até onde eu conseguir vai ser uma experiência. Eu vou saber como funciona, como eu fui, se eu fiquei nervoso ou não. Então, assim, e outra coisa, a questão do projeto de pesquisa em si, ou dos temas que você vai ter que estudar para a prova oral. Muito dificilmente você vai conseguir estudar tudo, ainda mais se você concilia outras partes da sua vida, né? Trabalho, vida pessoal, às vezes a universidade também que você pode estar terminando. Não vai dar para estudar tudo, na maioria das vezes. O seu projeto poderia ter ficado melhor na maioria das vezes, mas faça o máximo que você conseguir, considerando todas as suas circunstâncias, e tente. O máximo que você vai conseguir, que você pode chegar a não conseguir em alguma etapa, e aí vida que segue. Você pode tentar novamente, ou pode tentar para outra universidade, mas isso é sempre bom. É meio chatinho, né, quando não dá certo, enfim. Mas pode dar certo, né, porque às vezes o máximo que você conseguiu dar foi o suficiente, né, para eles verem que é um projeto sério, que é um projeto relevante, que você realmente entendeu o que você quer fazer, porque muitas vezes a gente se coloca para baixo, né? Eu me coloquei também, porque o meu projeto poderia ter ficado muito melhor. Poderia, né? E eu estou fazendo isso agora aqui no próprio mestrado, né? Melhorando a minha pesquisa, né? A bagagem teórica. Então, vá lá. E se você tiver ainda alguma dúvida, alguma questão, fica à vontade para perguntar aqui. E, bom, é isso nesse vídeo de hoje. É o primeiro vídeo. E quem sabe, se vocês tiverem muitas dúvidas, eu faço outro vídeo também
sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre como é o processo, como é, né, depois de estar no mestrado, né, a carga horária de leitura, de aulas, se é pesado ou não, enfim. Então, se você gostou, se inscreve no canal, curte para me ajudar a chegar em mais pessoas, né, que estão precisando também dessa ajuda, e até o próximo vídeo.